Qual foi a coisa constrangedora que seu filho fez em uma reunião de pais e professores? Qual foi a regra mais racista da sua escola? Nosso diretor, o Sr. Harris, passava todos os dias nos avisos da manhã lembrando que falar qualquer idioma que não fosse inglês resultaria em punição imediata. Um dia, ele afirmou ter ouvido alunos tramando em espanhol. A partir desse dia, os professores passaram a patrulhar os corredores, os banheiros e até o estacionamento, ouvindo qualquer coisa que não fosse inglês. Uma única palavra significava 3 dias de suspensão, além de uma anotação no histórico permanente. O Sr. Harris adorava dizer nas assembleias que o inglês era a língua do sucesso. O espanhol era tudo o que minha família falava em casa, então passar o dia inteiro na escola sem usar uma única palavra em espanhol era cansativo e estressante. Minha mãe parou de ir a eventos escolares depois que uma professora corrigiu o sotaque dela na frente de outros pais. Crianças desligavam na cara dos pais no meio da ligação em vez de correr o risco de atender em sua língua nativa e serem suspensas. Os porto-riquenhos, os vietnamitas, os haitianos, todos nós andávamos como se fossemos metade de nós mesmos, com nossas vozes reais presas na garganta. Um amigo meu foi suspenso por chamar a avó em espanhol quando ela foi buscá-lo, e outro perdeu a bolsa de estudos por xingar sem querer em francês quando bateu o pé. Eu mantinha o celular escondido e no silencioso porque minha avó, que morava conosco e só falava espanhol, tinha problemas cardíacos que estavam piorando. Minha mãe trabalhava em um armazém a 40 minutos dali, onde nem sempre podia atender ligações, e eu era o contato de emergência. 2 anos sem suspensão significavam que eu tinha aperfeiçoado a arte de engolir as palavras em espanhol antes que escapassem, mesmo quando outros alunos tentavam me enganar para responder como piada. Também tinha descoberto formas de contornar a regra sem quebrá-la tecnicamente. Quando minha avó ligava no almoço, eu respondia só com e não, enquanto ela falava em espanhol, fazendo parecer que eu estava concordando com alguém em inglês por perto. Quando minha avó sofreu uma queda leve e ligou durante o intervalo, precisei ficar em silêncio dentro de uma cabine do banheiro, respondendo apenas sim e não enquanto ela fazia perguntas, morrendo de medo de alguém ouvir se eu falasse. Batia códigos que tínhamos desenvolvido, em 3 batidas significavam tome seu remédio e 4, ligue para a mamãe. Demorei 15 minutos para garantir que ela estava bem sem falar nada, cheguei atrasado na química, mas pelo menos não fui suspenso. Achei que conseguiria administrar essas situações com soluções criativas até a formatura. Minha avó sabia da regra e tentava ligar só em emergências reais, mas às vezes esquecia ou se confundia. Criamos um sistema em que a vizinha me mandava mensagem primeiro se algo realmente grave acontecesse, e eu sabia que deveria sair da propriedade da escola antes de retornar à ligação, mas emergências nem sempre seguem nossos planos cuidadosos. Durante a aula de história, meu celular vibrou 12 vezes no bolso antes de eu finalmente verificar escondido. Minha vizinha só tinha esse número para emergências com minha avó, e nunca tinha ligado mais de 2 vezes. Minhas mãos tremiam ao ver as chamadas perdidas subindo para 20, depois 25. No segundo em que o professor virou para escrever no quadro, saí para o corredor e retornei à ligação. Minha vizinha gritava em espanhol que minha avó tinha desmaiado e mal respirava. Ela não conseguia traduzir o nome do remédio para o coração da minha avó para os paramédicos, e eles não entendiam o que ela tentava explicar. O remédio tinha um nome longo e parecido com outro ao qual minha avó era alérgica, e, no pânico, minha vizinha confundia os dois. Tentei usar nosso sistema de batidas, mas ela chorava demais para entender. Tentei digitar o nome do remédio em uma mensagem, mas ela não conseguia ler minha tela e ao mesmo tempo segurar o celular no ouvido. Não havia solução criativa dessa vez. Minha avó estava morrendo, e eu tinha que escolher entre a vida dela e meu futuro na escola. Corri pelo corredor vazio em direção à saída, falando espanhol rápido, explicando exatamente onde o remédio estava guardado no armário do banheiro. 3ª prateleira, atrás das vitaminas, no frasco branco, não o azul. Minha vizinha me colocou no viva voz para eu falar com os paramédicos. Mas eles também não falavam espanhol, então eu traduzia freneticamente de um lado para o outro enquanto corria até o carro. Os termos médicos saíam no idioma em que viessem primeiro à mente. Alternando entre espanhol e inglês tão rápido que eu já nem percebia em qual idioma estava falando, só desesperado para transmitir a informação sobre o remédio cardíaco e a alergia mortal à penicilina, depois voltando ao espanhol para responder à minha vizinha, que só perguntava se minha avó ia morrer. Eu estava tão focado em dar cada detalhe certo que nem notei o diretor Harris parado na entrada principal, me observando falar o idioma proibido que poderia salvar a vida da minha avó. Ele estava com o celular na mão, gravando tudo, com uma expressão completamente indecifrável. Ela sobreviveu porque os paramédicos souberam não dar o remédio ao qual era alérgica. O médico disse que a informação da alergia que traduzi salvou a vida dela, que o remédio errado a teria matado em minutos. Na manhã seguinte, entrei na primeira aula e encontrei o diretor Harris sentado na mesa do professor com o laptop aberto. A sala inteira estava em silêncio. Ele virou a tela para mim, mostrando imagens de segurança do corredor com áudio claro de eu falando espanhol rápido no celular. Quer explicar, disse ele, puxando um formulário de suspensão já com meu nome preenchido. Por que achou que estava isento da nossa política de inglês obrigatório? Olhei para ele por um longo momento, ainda processando o que havia acontecido.
Minha avó quase morreu, e este homem estava preocupado com suas regras racistas. Minha avó quase morreu, disse, minha voz tremendo de raiva contida. Eu salvei a vida dela. Isso não muda o fato de que você quebrou uma regra claramente estabelecida, respondeu Harris, tamborilando os dedos na mesa. Regras existem por uma razão. Você falou espanhol na propriedade da escola por mais de 5 minutos consecutivos. Isso resulta em suspensão de uma semana. A classe inteira me observava. Alguns colegas tinham expressões de choque, outros de raiva. Maria, uma garota porto-riquenha no fundo da sala, tinha lágrimas nos olhos. Senti o peso de todos os olhares, mas principalmente o olhar frio e calculista do diretor Harris, que parecia estar saboreando cada segundo daquele momento. O senhor quer que eu peça desculpas por salvar minha avó? Perguntei, minha voz ficando mais alta. O senhor quer que eu me sinta mal por escolher a vida dela ao invés das suas regras racistas? O rosto de Harris ficou vermelho, mas não da forma que eu esperava. Não era raiva, era satisfação. Como se eu tivesse caído direitinho na armadilha que ele havia preparado. Cuidado com suas palavras, jovem, disse ele, abrindo uma gaveta da mesa e tirando outro formulário. Agora você está me acusando de racismo. Isso são mais 3 dias de suspensão por desrespeito à autoridade e difamação. Ele começou a preencher um novo papel com movimentos deliberados e lentos. Isso não tem nada a ver com raça. Tem a ver com preparar vocês para o mundo real, onde existe disciplina e consequências. O mundo real, ri amargamente, sentindo toda a revolta de 2 anos de silêncio forçado subindo na minha garganta. No mundo real, ser bilingue é uma vantagem. No mundo real, empresas pagam mais para funcionários que falam múltiplas línguas. No mundo real, médicos que falam espanhol salvam mais vidas. Mas aqui nesta escola, o senhor quer nos fazer sentir vergonha de quem somos. Harris pausou a caneta e me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era quase a alegria. Como se eu estivesse dando exatamente a reação que ele queria. Sabe o que mais me impressiona? Disse ele, se levantando devagar e caminhando até ficar bem na minha frente. Você teve 2 anos para aprender autocontrole. 2 anos para provar que conseguia seguir regras simples. E na primeira emergência real, você mostrou sua verdadeira natureza. Meu coração parou. Minha verdadeira natureza? A incapacidade de se assimilar completamente à cultura americana. A tendência de voltar aos velhos hábitos quando a pressão aumenta. Ele sorriu de forma cruel. É exatamente por isso que temos essa política. Para separar os que realmente pertencem aqui dos que... Bem, dos que sempre serão visitantes. A sala estava tão silenciosa que dava para ouvir meu coração batendo. Eu conseguia sentir os outros alunos se mexendo desconfortavelmente nas carteiras. Alguns sussurravam entre si, outros olhavam para o chão. Maria tinha a mão na boca, claramente chocada. Minha avó quase morreu, sussurrei, sentindo lágrimas queimarem meus olhos. E isso é trágico, disse Harris, fingindo compaixão enquanto voltava para trás da mesa. Mas você fez uma escolha. Escolheu quebrar nossas regras ao invés de encontrar uma solução mais apropriada. Que solução? Explode, batendo a mão na carteira. Deixar ela morrer para não ofender seus ouvidos com o espanhol? Deixar os paramédicos darem um remédio errado porque eu não podia traduzir? Você poderia ter ligado para sua mãe no trabalho. Poderia ter pedido para um professor traduzir. Poderia ter encontrado uma forma que não violasse a política da escola. Ele se sentou novamente, cruzando as mãos sobre a mesa. Mas não. Você escolheu o caminho mais fácil, que era ignorar as regras que todos os outros estudantes conseguem seguir. Senti minha garganta fechar. Era como se ele estivesse reescrevendo toda a situação, transformando meu desespero para salvar minha avó em algum tipo de defeito de caráter. A política existe por uma razão muito simples, continuou Harris, sua voz assumindo o tom professoral que ele usava durante as assembleias. Línguas estrangeiras criam divisões. Criam grupos secretos. Permitem que estudantes tramem e conspirem sem supervisão adequada. E quando permitimos exceções, mesmo por emergências, criamos precedentes perigosos. Ele abriu o laptop novamente e voltou o vídeo alguns segundos. Olhe aqui. Você está falando tão rápido em espanhol que nem eu, que estudei o idioma na faculdade, consigo entender tudo. Como posso garantir que você não estava compartilhando informações inadequadas? Como posso ter certeza de que essa emergência não era uma desculpa elaborada? Minha boca se abriu, mas nenhum som saiu. Ele estava sugerindo que eu tinha inventado a emergência médica da minha avó para quebrar as regras da escola. Está implicando que eu menti sobre minha avó estar morrendo? Perguntei, minha voz saindo mais alta do que eu pretendia. Não estou implicando nada, disse Harris calmamente. Estou apenas explicando por que não podemos fazer exceções. Nem mesmo para situações que parecem justificadas na superfície.
Parecem justificadas, repetir, sentindo como se o chão estivesse desaparecendo debaixo dos meus pés. Minha avó estava no hospital ontem à noite. Posso mostrar os papéis do médico, as contas, qualquer coisa que o senhor quiser. Harris acenou com a mão, como se estivesse dispensando minha oferta. Não é necessário. Eu acredito que houve uma emergência. Mas isso não muda o fato de que você optou por quebrar a regra ao invés de buscar alternativas apropriadas. Senti algo se quebrando dentro do meu peito. 2 anos. 2 anos de silêncio, de engolir palavras, de me esconder em banheiros para falar com minha própria família. 2 anos vendo minha mãe parar de participar da minha educação porque se sentia humilhada. 2 anos vendo crianças desligarem telefones na cara dos pais. E agora ele estava me punindo por escolher salvar uma vida. Alternativas apropriadas, murmurei, e então comecei a rir. Era um riso amargo, desesperado, que fez alguns colegas se mexerem nas cadeiras. O senhor quer saber quais eram as alternativas apropriadas? Harris franziu a testa, claramente não esperando minha reação. Minha mãe estava a 40 minutos daqui, no armazém onde não pode atender telefone durante o turno. Ligaram para o departamento de recursos humanos dele 3 vezes antes de conseguirem tirá-la da linha de produção. Isso levou 25 minutos. Tempo demais. Minha voz estava ficando mais firme, mais controlada, mas sentia uma raiva fria se espalhando pelo meu corpo. O senhor menciona pedir para um professor traduzir. Sabe quantos professores nesta escola falam espanhol fluente o suficiente para traduzir termos médicos específicos? 2. A senhora Martinez estava aplicando um teste em outra turma, e o senhor Rodrigues estava em uma reunião com pais na administração. Verifiquei isso depois. Harris começou a tamboritar os dedos na mesa novamente, um sinal de que estava ficando impaciente. Além disso, continuei, mesmo que eu conseguisse encontrar um professor disponível, o tempo perdido correndo pela escola, explicando a situação, convencendo alguém a me ajudar. Minha avó poderia ter morrido enquanto eu seguia o protocolo apropriado. Você está sendo dramático, disse Harris, mas sua voz soou menos confiante. Dramático? Puxei meu telefone e mostrei as chamadas perdidas. 24 chamadas em 8 minutos. Minha vizinha, que tem 67 anos e mal fala inglês, tentando desesperadamente me alcançar enquanto minha avó estava inconsciente no chão da cozinha. O senhor acha isso dramático? A sala estava completamente silenciosa agora. Até os sussurros tinham parado. Podia ver alguns colegas gravando discretamente com os celulares, outros enviando mensagens. Harris também notou e seu rosto se contraiu de irritação. Guarde esses telefones imediatamente, ordenou para a turma, mas ninguém se mexeu. Isso é uma conversa particular entre administração e aluno. Particular? Perguntei. O senhor decidiu ter essa conversa na frente de toda a turma, lembra? O senhor que quis fazer um espetáculo disso. A cara dele ficou vermelha de verdade dessa vez. Era raiva real, não mais aquela satisfação sádica de antes. Você está testando minha paciência, jovem. Aceite a suspensão e vamos encerrar isso aqui, ou posso começar a considerar medidas mais severas. Medidas mais severas. Repeti as palavras devagar. Como expulsão? Por salvar a vida da minha avó falando minha língua nativa durante uma emergência médica? Por desafiar a autoridade, por quebrar repetidamente as políticas da escola, e por incitar outros alunos contra a administração, disse ele, apontando para os telefones ainda erguidos na sala. Foi quando percebi que ele estava certo sobre uma coisa, eu estava incitando outros alunos. Podia ver nos rostos ao meu redor não apenas choque, mas raiva. Raiva genuína. Maria estava chorando abertamente agora, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva. Carlos, um garoto vietnamita que sempre ficava quietinho no fundo, estava gravando com 2 telefones diferentes. Sabe de uma coisa, Sr. Harris, disse, sentindo uma calma estranha me dominando. O senhor tem razão. Eu estou desafiando sua autoridade. Porque sua autoridade não vale a vida da minha avó. Não vale a dignidade da minha mãe. Não vale a nossa humanidade. O diretor Harris se levantou bruscamente, derrubando a cadeira atrás dele. O barulho ecoou pela sala como um tiro, mas eu não me mexi. Sentia como se todos os meus medos dos últimos 2 anos tivessem se cristalizado naquele momento, e de alguma forma isso me dava uma coragem que eu não sabia que possuía. Isso é o suficiente, disse ele, sua voz baixa mais carregada de ameaça. Você cruzou uma linha que não pode ser descruzada. Que linha? Perguntei, ainda sentado, olhando diretamente nos olhos dele. A linha de me recusar a ser humilhado por falar a língua que minha família me ensinou? A linha de escolher salvar uma vida ao invés de proteger seu ego? Podia ouvir murmúrios se espalhando pela sala. Outros alunos estavam sussurrando em seus próprios idiomas, vietnamese, francês, árabe, e pela primeira vez em 2 anos, Harris não estava mandando ninguém parar. Ele estava concentrado demais em mim.
Você não entende a posição em que me colocou, disse ele, caminhando ao redor da mesa até ficar ao meu lado. Agora todos os outros alunos vão pensar que podem quebrar as regras sempre que tiverem uma emergência. Vão pensar que podem desafiar a autoridade sempre que não gostarem de uma política. Deus me livre, disse, minha voz cheia de sarcasmo. Imagine se os alunos começassem a pensar por si mesmos. Imagine se eles começassem a questionar políticas que os fazem se sentir menos humanos. Harris parou bem na minha frente, se inclinando para que só eu pudesse ouvir suas próximas palavras. Você acha que está sendo um herói? Acha que está lutando por justiça? Deixe-me contar uma coisa, garoto. Eu já vi centenas de alunos como você passarem por aqui. Todos achavam que eram especiais, que suas circunstâncias eram únicas. Sabe onde a maioria acabou? Não respondi, mas ele continuou mesmo assim. Trabalhando nos mesmos empregos que seus pais. Presos nos mesmos ciclos. Porque nunca aprenderam a se adaptar, nunca aprenderam que o mundo não vai mudar para acomodá-los. Ele se afastou, falando alto o suficiente para a sala toda ouvir novamente. Esta escola tem uma responsabilidade de prepará-los para o sucesso. E o sucesso em América requer assimilação. Assimilação, repeti a palavra como se fosse algo nojento na minha boca. O senhor quer dizer apagar quem somos. Quero dizer evoluir. A adaptar-se. Crescer além das limitações que vocês trouxeram de suas culturas de origem. A sala inteira explodiu. Não conseguia acreditar que ele tinha dito isso em voz alta, na frente de todos. Maria se levantou da cadeira dela, tremendo de raiva. Carlos parou de gravar para gritar algo em vietnamita que soou como palavrão. Outros alunos começaram a falar ao mesmo tempo, alguns em inglês, outros em suas línguas nativas, todos visivelmente revoltados. Silêncio! Harris gritou, batendo a mão na mesa. Todos vocês, silêncio! Qualquer um que disser mais uma palavra em língua estrangeira sairá suspenso agora mesmo. Mas algo havia mudado na dinâmica da sala. Os alunos não estavam mais com medo. A máscara tinha caído completamente, e todos tinham visto quem Harris realmente era. O silêncio que se seguiu não era de obediência, era o silêncio antes da tempestade. Limitações das nossas culturas de origem, disse devagar, me levantando pela primeira vez. O senhor quer falar sobre limitações? Vamos falar sobre como sua política impediu Det Jennikin de se comunicar com sua mãe quando ela teve um acidente de carro no ano passado. Ela ficou no hospital por 6 horas sem saber se a filha estava bem porque Jenny tinha tanto medo de ser suspensa que não conseguia traduzir para os enfermeiros. Harris abriu a boca para protestar, mas eu continuei. Vamos falar sobre como Miguel Restrepo perdeu a oportunidade de fazer a tradução no funeral do próprio irmão porque tinha tanto medo de ser ouvido praticando o discurso em espanhol que chegou lá sem conseguir falar direito. Vamos falar sobre como Aissa Hassan não conseguiu avisar a família dela sobre a ameaça de bomba na mesquita porque estava na escola e tinha medo de ligar. Cada exemplo que eu dava fazia mais alunos se mexerem nas cadeiras, assentindo, sussurrando confirmações. Harris olhava ao redor da sala como se estivesse vendo fantasmas. Essas são as limitações, Sr. Harris. As limitações que o senhor criou. As limitações de crianças que têm vergonha de quem são, que se escondem de suas próprias famílias, que escolhem o silêncio ao invés de salvar vidas. Chega, disse Harris, sua voz agora claramente desesperada. Você está incitando os outros alunos, criando um ambiente hostil, e desrespeitando completamente esta instituição. Ambiente hostil, ri novamente. O ambiente já era hostil, Sr. Harris. O senhor só não gostou quando paramos de fingir que não era. Foi quando Maria se levantou. Primeira vez em 2 anos que a vi tomar uma posição na escola. Ele tem razão, disse ela, sua voz tremendo mais firme. Eu parei de falar com minha irmã mais nova porque ela só fala espanhol e eu tinha medo de ser ouvida praticando com ela. Ela tem 5 anos e acha que eu não gosto mais dela. Sente-se, Maria, ordenou Harris, mas ela não obedeceu. Não, disse ela. Vou ficar de pé. Vou falar. Em português, em espanhol, em inglês, em qualquer língua que eu quiser. Porque essas línguas fazem parte de mim, e o senhor não tem o direito de me fazer ter vergonha delas. Carlos se levantou também. Meus pais vieram do Vietnã com 2 malas e um sonho. Eles aprenderam inglês, construíram um negócio, pagam impostos, contribuem para esta comunidade. E o senhor quer que eu tenha vergonha da língua que eles me ensinaram? A língua que carrega a sabedoria dos meus avós? Um por um, outros alunos começaram a se levantar. Não todos, alguns ainda estavam com muito medo, o que era compreensível. Mas o suficiente para transformar completamente a atmosfera da sala. Harris olhava ao redor como um homem se afogando. Podia ver que ele estava percebendo que havia perdido o controle da situação completamente. Todos vocês que se levantaram estão suspensos, disse ele, sua voz agora mais aguda. Todas as suas famílias serão contatadas.
Haverá consequências sérias para este comportamento. Perfeito, disse. Contate nossas famílias. Conte para eles exatamente o que o senhor disse hoje. Conte sobre as limitações das nossas culturas. Conte sobre como tentou me punir por salvar minha avó. Eu adoraria que minha mãe soubesse exatamente que tipo de pessoa está educando o filho dela. A cor sumiu do rosto de Harris. Pela primeira vez, ele parecia genuinamente preocupado. Na verdade, continuei, sentindo uma onda de determinação que nunca tinha experimentado antes. Por que não chamamos todas as famílias agora mesmo? Por que não temos essa conversa na frente de todos os pais irresponsáveis? Tenho certeza de que eles adorariam ouvir sobre sua filosofia educacional. Harris engoliu em seco. Podia ver o suor começando a formar na testa dele. Isso não é necessário. Podemos resolver isso internamente. Internamente? Maria deu um passo à frente. Como a escola resolveu internamente quando minha mãe veio reclamar sobre a política no ano passado? Lembra o que o senhor disse para ela? Que se ela não gostasse das regras americanas, ela poderia voltar para onde veio. A sala inteira fez um som coletivo de choque. Eu não sabia dessa história, e pelo visto nem os outros alunos. Harris ficou pálido. Isso foi tirado de contexto, gaguejou ele. Contexto? Carlos riu amargamente. Que contexto justifica dizer isso para uma mãe que só queria que o filho pudesse falar com a família dele? Nesse momento, a porta da sala se abriu. Era a professora Martinez, que devia ter ouvido as vozes alteradas do corredor. Ela parou na porta, claramente confusa com a cena, metade da turma de pé, Harry suando e visivelmente perturbado, telefones gravando, atenção no ar tão espessa que dava para cortar com uma faca. Desculpe interromper, disse ela em inglês, mas podia ver em seus olhos que ela estava avaliando a situação. Ouvi vozes alteradas e vim verificar se estava tudo bem. Está tudo bem, disse Harris rapidamente. Apenas uma questão disciplinar que está sendo resolvida. Mas Maria se virou para a professora Martinez e começou a falar em espanhol rápido, explicando toda a situação. Era a primeira vez em 2 anos que eu via alguém falar espanhol abertamente na escola sem medo, e o efeito foi eletrizante. Outros alunos começaram a sussurrar traduções em suas próprias línguas para colegas que não entendiam espanhol. O rosto da professora Martinez mudou completamente conforme Maria contava a história. Ela olhou para Harris com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, era desprezo puro. É verdade? Perguntou ela para Harris em inglês. Você realmente suspendeu um aluno por falar espanhol durante uma emergência médica? A política da escola é clara, disse Harris, mas sua voz estava ficando mais fraca. Sem exceções. Sem exceções para salvar vidas? A professora Martinez deu um passo para dentro da sala. Sem exceções para situações de emergência real? As regras existem por uma razão. As regras existem para servir os alunos, não para prejudicá-los, ela o interrompeu. E certamente não existem para fazer crianças se sentirem envergonhadas de suas identidades. Harris olhou ao redor da sala, claramente procurando alguma forma de recuperar o controle. Professora Martinez, aprecio sua preocupação, mas isso é uma questão administrativa que não requer sua participação. Na verdade, requer sim, disse uma nova voz da porta. Todos se viraram para ver quem era. Era a senhora Kim, a mãe da Jenny que eu tinha mencionado antes. Ela estava com o celular na mão, claramente tinha recebido uma mensagem de alguém sobre o que estava acontecendo. Senhora Kim, disse Harris, sua voz agora claramente nervosa. Não é necessária sua presença aqui. Oh, eu acho que é muito necessária, disse ela, entrando na sala. Especialmente depois de receber uma mensagem da minha filha contando que finalmente alguém teve coragem de confrontar as políticas racistas desta escola. A palavra racistas ecoou pela sala como um trovão. Harris se contraiu visualmente. Senhora Kim, eu protesto veementemente contra essa caracterização. Proteste à vontade, disse ela calmamente. Mas primeiro me explique por que minha filha ficou 6 horas sem poder me comunicar adequadamente com os médicos quando eu tive meu acidente. Me explique por que ela chegou em casa chorando, dizendo que tinha medo de ser suspensa por traduzir informações médicas para me ajudar. Mais pais começaram a aparecer na porta. A notícia estava se espalhando rapidamente pelas redes sociais e mensagens de texto. Em poucos minutos, tínhamos uma audiência de pelo menos 10 adultos, todos olhando para Harris com expressões que variavam de confusão a raiva absoluta. Talvez, disse eu, minha voz cortando através do burburinho, seja a hora de ter aquela conversa com todas as famílias que o senhor queria evitar. Harris olhou ao redor da sala lotada, claramente percebendo que havia perdido completamente o controle da situação. Os pais estavam sussurrando entre si em múltiplas línguas, os alunos ainda estavam gravando, e a professora Martinez estava claramente do nosso lado. Todos vocês precisam sair, disse ele, sua voz agora desesperada. Isso é propriedade da escola e vocês estão interferindo com o processo educacional. Processo educacional?
O senhor Restrepo, pai do Miguel, deu um passo à frente. Você chama de processo educacional ensinar nossas crianças a terem vergonha de quem são? Vocês não entendem, disse Harris, limpando o suor da testa. Estas políticas foram implementadas para ajudar seus filhos a se integrarem melhor à sociedade americana. Integrarem, repetiu a senhora Hassan, mãe da Aissa, ou se assimilarem completamente, perdendo suas identidades no processo? Era fascinante ver Harris tentando se explicar para os pais. Durante 2 anos, ele tinha poder total sobre nós, alunos. Podia nos suspender, nos humilhar, nos fazer sentir pequenos e envergonhados. Mas agora, cercado por adultos que tinham seus próprios direitos, sua própria autoridade, ele parecia muito menor. Olhem, disse ele, tentando recuperar alguma compostura, eu entendo suas preocupações, mas temos que manter padrões. Temos que preparar estes jovens para um mundo onde o inglês é a língua dos negócios, da academia, do sucesso. Engraçado, disse a senhora Kim, trabalho em um hospital onde falamos 6 idiomas diferentes porque isso salva vidas. Meu marido trabalha em uma empresa internacional onde ser multilingue é um requisito para promoção. Em que mundo vocês vivem onde diversidade linguística é uma desvantagem? No mundo real, insistiu Harris, mas sua voz soava cada vez menos convincente. No mundo onde existe uma cultura dominante que precisa ser respeitada e abraçada. Cultura dominante, repetiu o Sr. Nguyen, pai do Carlos, sua voz carregada de desdém. Deixe-me contar sobre cultura dominante, Sr. Harris. Vim para este país com $8 no bolso e um diploma de engenharia que ninguém reconhecia. Aprendi inglês trabalhando 16 horas por dia em uma lavanderia. Construí um negócio que emprega 30 pessoas, americanos nativos incluídos. E o senhor quer me dizer que meu filho deveria ter vergonha da língua que me deu força para conquistar tudo isso? Podia ver Harry se encolhendo a cada palavra. Os pais estavam se organizando em um semicírculo ao redor dele, e a sensação de poder havia mudado completamente na sala. Além disso, continuou o Sr. Nguyen, tenho curiosidade sobre essa cultura dominante da qual o senhor fala. Porque pelo que eu saiba, a América foi construída por imigrantes. A diversidade não é uma ameaça à cultura americana, ela é a cultura americana. E exatamente, disse a senhora Martinez, que até então havia ficado quieta. E como educadora com 15 anos de experiência, posso afirmar categoricamente que bilinguismo é um ativo cognitivo, não um déficit. Estudantes multilingües consistentemente superam monolingües em testes de resolução de problemas, pensamento crítico e criatividade. Harris tentou protestar, mas ela o interrompeu. Mais importante ainda, forçar crianças a suprimir suas línguas maternas é uma forma de violência cultural que tem consequências psicológicas duradouras. É literalmente contra tudo o que sabemos sobre desenvolvimento infantil saudável. Violência cultural é uma palavra muito forte, disse Harris, mas mesmo ele parecia perceber como isso soava defensivo. É a palavra correta, disse uma nova voz da porta. Era a doutora Santos, psicóloga escolar do distrito, que aparentemente também havia recebido uma mensagem sobre o que estava acontecendo. E está documentada extensivamente na literatura psicológica. Forçar crianças a rejeitar aspectos fundamentais de suas identidades pode resultar em trauma de aculturação, baixa autoestima, ansiedade e depressão. A sala ficou completamente silenciosa por um momento. A presença da doutora Santos mudou tudo, ela não era apenas uma mãe preocupada ou um professor opinativo. Ela era uma autoridade oficial do distrito escolar. Doutora Santos, disse Harris, claramente tentando recuperar algum controle profissional, agradeço sua participação, mas asseguro que nossas políticas foram cuidadosamente consideradas e aprovadas pela administração apropriada. Aprovadas por quem, exatamente? Perguntou ela, tirando um tablet da bolsa. Porque acabei de verificar, e não vejo nenhuma política oficial do distrito que proíba o uso de línguas estrangeiras durante emergências. Na verdade, nossa política oficial encoraja o multiculturalismo e a celebração da diversidade. O rosto de Harris ficou cinzento. Bem, esta é uma interpretação específica da Escola das Diretrizes Gerais do Distrito. Uma interpretação não autorizada, disse a doutora Santos firmemente. E que está em violação direta das regulamentações federais sobre direitos civis em ambiente educacional. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Podia praticamente ver Harris percebendo que seu pequeno reino de terror estava desmoronando em tempo real. Regulamentações federais? Perguntou a senhora Kim, claramente interessada na dimensão legal da situação. Sim, confirmou a doutora Santos. O Ato de Direitos Civis de 1964 e subsequentes decisões da Suprema Corte estabelecem claramente que políticas educacionais não podem ter um impacto discriminatório desproporcional em estudantes com base em origem nacional ou linguística. O que está acontecendo aqui se qualifica claramente como discriminação sistêmica. Harris estava visivelmente suando agora. Doutor Santos, acho que está exagerando a situação legal. Na verdade, não estou, disse ela, mostrando o tablet. Já contatei o Escritório de Direitos Civis do Distrito e do Estado. Eles estão muito interessados em conduzir uma investigação completa desta escola.
Foi quando percebi que não era apenas uma pequena rebelião de estudantes mais. Isso havia se tornado algo muito maior, uma questão de política educacional, direitos civis e possivelmente consequências legais para Harris e a escola. Além disso, continuou a doutora Santos, gostaria de documentar formalmente alguns dos incidentes que foram mencionados aqui hoje. Senhora Kim, a senhora poderia repetir o que sua filha experienciou durante seu acidente? Durante os próximos 15 minutos, os pais começaram a compartilhar história após história. A senhora Hassan contou sobre como Aissa desenvolveu ataques de pânico sempre que o telefone tocava, porque tinha medo de falar árabe acidentalmente. O senhor Restrepo explicou como Miguel começou a gaguejar em inglês porque estava tão ansioso sobre escolher as palavras certas que não conseguia falar naturalmente em nenhuma língua. Cada história era mais perturbadora que a anterior, e podia ver Harris encolhendo mais e mais. A doutora Santos tomava notas detalhadas, fazendo perguntas de acompanhamento, claramente construindo um caso muito sólido. E o senhor, disse ela, se virando para mim, poderia repetir exatamente o que o Sr. Harris disse sobre verdadeira natureza e limitações culturais? Repeti as palavras exatas, e várias pessoas na sala fizeram sons de choque e indignação. A doutora Santos escreveu tudo, sublinhando várias partes. Sr. Harris, disse ela quando terminou de escrever, espero que entenda que estes comentários, combinados com o padrão sistemático de discriminação linguística documentado aqui hoje, constituem uma violação muito séria das políticas distritais e federais. Harris abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. As políticas desta escola foram implementadas com as melhores intenções. Intenções são irrelevantes quando o impacto é discriminatório, disse a doutora Santos. E Franklin, alguns dos comentários reportados sugerem que as intenções não eram tão benignas quanto o senhor está alegando. Foi nesse momento que a porta se abriu mais uma vez, e a superintendente do distrito, doutora Williams, entrou na sala. Sua presença fez todos ficarem quietos instantaneamente. A doutora Williams era uma mulher imponente na casa dos 50, conhecida em todo o distrito por sua abordagem direta e intolerância zero para problemas que pudessem manchar a reputação do sistema escolar. Ela parou na porta por um momento, avaliando a cena com olhos experientes, a sala lotada de pais furiosos, estudantes ainda de pé em protesto, Harris visivelmente em pânico, e a doutora Santos com seu tablet cheio de anotações. Doutora Santos, disse ela calmamente, recebi sua ligação. Parece que chegamos a um ponto onde minha presença é necessária. Sim, superintendente, respondeu a doutora Santos. A situação é mais grave do que inicialmente pensávamos. A doutora Williams caminhou lentamente até o centro da sala, e podia sentir todo mundo prendendo a respiração. Quando ela falava, era com a autoridade de alguém que havia passado décadas navegando crises educacionais. Sr. Harris, disse ela, sem tirar os olhos dele, entendo que houve alguns mal-entendidos sobre políticas linguísticas nesta escola. Superintendente, Harris começou, claramente tentando controlar o desespero em sua voz, posso explicar tudo. Estas políticas foram implementadas para beneficiar nossos estudantes, para prepará-los melhor para... Silêncio, disse ela firmemente. Não estou interessada em suas explicações neste momento. Estou interessada nos fatos. Ela se virou para mim. Você é o jovem que foi suspenso por falar espanhol durante uma emergência médica familiar? Sim, senhora, respondi, minha voz surpreendentemente firme. E sua avó está bem? Sim, senhora. Ela está viva porque eu pude traduzir suas alergias medicamentosas para os paramédicos. A doutora Williams assentiu lentamente, processando essa informação. Doutora Santos, que tipo de documentação você coletou? Evidência substancial de discriminação sistemática baseada em origem nacional e linguística, respondeu a doutora Santos, entregando o tablet. Múltiplos incidentes documentados de estudantes sendo punidos por usar suas línguas maternas, incluindo situações de emergência. Também há evidência de comentários explicitamente discriminatórios feitos pelo Sr. Harris. A doutora Williams passou alguns minutos lendo as anotações, seu rosto ficando mais sombrio a cada linha. Quando terminou, olhou diretamente para Harris. Sr. Harris, está suspenso de suas funções efetivamente imediatamente, pendente uma investigação completa, disse ela. Segurança virá escoltá-lo para fora do prédio dentro de 10 minutos. A sala explodiu em murmúrios. Harris ficou branco como papel. Superintendente, por favor, ele gaguejou. Eu estava apenas seguindo o que acreditava ser o melhor interesse dos estudantes. O que você estava seguindo, ela o interrompeu, eram seus próprios preconceitos pessoais disfarçados de política educacional. E ao fazer isso, expôs este distrito a uma significativa responsabilidade legal e causou dano psicológico documentável a crianças sob nosso cuidado. Ela se virou para os pais. Quero que todos saibam que o distrito levará ação corretiva imediata. A política não oficial desta escola está revogada efetivamente agora. Além disso, implementaremos treinamento obrigatório de sensibilidade cultural para todo o staff, e estabeleceremos um sistema formal de denúncias para prevenir que algo assim aconteça novamente. A senhora Kim deu um passo à frente.
Superintendente, apreciamos estas ações, mas muitas de nossas crianças sofreram trauma real por causa destas políticas. Que tipo de suporte será oferecido? Excelente pergunta, respondeu a doutora Williams. O distrito providenciará aconselhamento gratuito para qualquer estudante afetado. Também removeremos quaisquer anotações disciplinares relacionadas a incidentes de línguas dos históricos permanentes dos estudantes. Ela se virou para mim especificamente. Jovem, sua suspensão está cancelada imediatamente. Você também receberá uma carta oficial de desculpas do distrito, que será colocada em seu arquivo para substituir qualquer documentação negativa. Senti uma onda de alívio e validação que quase me derrubou. Depois de 2 anos de medo constante, de engolir palavras, de me esconder, finalmente alguém em autoridade estava dizendo que eu não havia feito nada errado. Mais importante, continuou a doutora Williams, quero que todos os estudantes nesta sala saibam que suas línguas maternas são assets, não passivos. Elas são parte de quem vocês são, e qualquer educador que tente fazê-los sentir vergonha disso está falhando em seu dever profissional. Maria começou a chorar, não de tristeza, mas de alívio puro. Podia ver outros estudantes se abraçando, alguns chamando pais no celular para compartilhar as novidades. A atmosfera na sala havia mudado completamente de opressiva para quase celebratória. Mas a doutora Williams não tinha terminado. Sr. Harris, disse ela, se virando de volta para ele, você tem direito à representação legal durante a investigação, mas baseado no que eu vi aqui hoje, recomendo fortemente que comece a procurar outras oportunidades de carreira. Discriminação sistemática contra crianças não é algo que este distrito tolera ou esquece. Harris abriu a boca mais uma vez, mas nenhum som saiu. 2 guardas de segurança apareceram na porta, aparentemente a doutora Williams havia chamado durante a conversa. Cavalheiros, por favor escortem o Sr. Harris para fora do prédio, disse ela. Ele pode retornar durante o fim de semana para coletar seus pertences pessoais, sob supervisão. Enquanto Harris era escoltado para fora, podia ouvir ele murmurando algo sobre anos de serviço dedicado e mal-entendidos, mas ninguém estava ouvindo. Sua era de terror havia terminado. A doutora Williams esperou até ele sair completamente antes de continuar. Agora, disse ela. Precisamos falar sobre reparar o dano que foi feito. Professora Martinez, você estaria disposta a assumir como diretora interina enquanto conduzimos uma busca por substituição permanente? A professora Martinez assentiu, claramente honrada mas também intimidada pela responsabilidade. Excelente. Sua primeira tarefa será trabalhar com a doutora Santos para implementar um programa de recuperação cultural. Quero celebrações mensais de diferentes línguas e culturas representadas nesta escola. Quero que estas crianças se sintam orgulhosas de suas heranças, não envergonhadas. O Sr. Nguyen levantou a mão. Superintendente, muitos de nós, pais, temos skills profissionais que poderiam ser úteis. Eu poderia ensinar sobre engenharia vietnamita, a Sra. Hassan é médica e poderia falar sobre contribuições árabes para a medicina. Perfeito, disse a doutora Williams. Quero que todos os pais interessados se registrem com a professora Martinez para um programa expandido de palestras de profissionais. É hora de mostrar a estas crianças que diversidade é força, não fraqueza. Durante as semanas que se seguiram, a transformação na escola foi nada menos que revolucionária. A primeira coisa que a professora Martinez fez como diretora interina foi remover todos os cartazes que diziam English Only dos corredores e substituí-los por frases de boas-vindas em 12 idiomas diferentes. A mudança visual foi impressionante, mas a mudança emocional foi ainda mais profunda. No primeiro dia sem Harris, cheguei na escola e ouvi algo que não escutava há 2 anos, crianças rindo e falando naturalmente nos corredores, misturando inglês com suas línguas maternas sem olhar por cima do ombro com medo. Era como se toda a escola tivesse soltado uma respiração que estava aprendendo há anos. Maria me encontrou no almoço e me contou que havia ligado para sua irmã mais nova na noite anterior e falado espanhol com ela pela primeira vez em meses. Ela chorou, disse Maria, porque pensou que eu tinha esquecido como falar com ela. Nós 2 ficamos quietos por um momento, processando o peso do que Harris havia feito, não apenas com nossas educações, mas com nossas famílias. A primeira assembleia sob a nova administração foi surreal. A professora Martinez começou falando em inglês, depois mudou para espanhol, e depois convidou outros estudantes para traduzirem para suas comunidades linguísticas. Quando Carlos se levantou e explicou a situação em vietnamita para sua sessão da assembleia, houve aplausos genuínos, não o silêncio tenso e com medo que costumava acompanhar qualquer som não inglês. Esta escola vai se tornar um modelo, disse a professora Martinez naquela primeira assembleia, de como a diversidade linguística enriquece a educação ao invés de ameaçá-la. E ela não estava exagerando. Dentro de 2 semanas, tínhamos jornalistas de 3 jornais locais documentando nossa transformação multicultural. O programa de palestrantes dos pais havia se expandido tanto que tivemos que criar uma lista de espera. O Sr. Nguyen não apenas falou sobre engenharia, mas organizou uma feira de ciências bilíngue onde estudantes podiam apresentar projetos em suas línguas maternas com traduções em inglês. A Sra. Hassan, que era cardiologista, fez uma apresentação sobre medicina cardiovascular que incluiu terminologia em árabe, inglês e latim médico.
No final, ela disse algo que me marcou profundamente. Quando eu estava estudando medicina, meus professores árabes me ensinaram que o coração tem sua própria linguagem que transcende palavras. Hoje aprendi que vocês, jovens, entendem isso melhor que muitos adultos. Mas talvez a mudança mais significativa tenha sido em casa. Minha mãe, que havia parado de participar de eventos escolares após a humilhação do seu sotaque, decidiu se voluntariar para um novo programa de mentoria para pais imigrantes. Na primeira reunião, ela contou sua história, como havia trabalhado como professora no México antes de vir para os Estados Unidos, como teve que aceitar empregos de limpeza porque seu diploma não era reconhecido, como nunca parou de sonhar que seu filho teria oportunidades melhores. Pero nunca imaginé, disse ela, alternando naturalmente entre espanhol e inglês como fazia em casa, que as oportunidades significariam que mi hijo tuviera que esconder quem é esse. That my language would be seen as a barrier instead of a gift. A reação dos outros pais foi incrível. Descobrimos que muitos tinham histórias similares, médicos trabalhando em restaurantes, engenheiros fazendo faxina, professores cuidando de jardins. Harris não havia apenas tentado calar nossas vozes, havia tentado apagar as conquistas e dignidade de toda uma geração de pais que haviam sacrificado tudo por seus filhos. A investigação oficial sobre Harris revelou ainda mais do que esperávamos. A doutora Santos descobriu que ele havia implementado a política não apenas sem aprovação do distrito, mas contra diretrizes explícitas que havia recebido de supervisores sobre inclusão multicultural. Mais perturbador ainda, descobrimos que ele havia mentido sobre ter formação em educação linguística. Seu único estudo do espanhol na faculdade havia sido um semestre de aula básica que ele havia abandonado com nota D. Também descobrimos que várias famílias haviam transferido filhos para outras escolas nos últimos 2 anos especificamente por causa das políticas de Harris, mas seus relatórios para o distrito sempre culpavam problemas de comportamento dos estudantes ou falta de apoio familiar pelas transferências. Ele havia sistematicamente ocultado o impacto real de suas políticas da administração superior. A investigação estadual foi ainda mais reveladora. Descobrimos que Harris havia participado de várias conferências e workshops sobre preservação da cultura americana organizados por grupos que o Southern Poverty Law Center havia identificado como organizações de ódio. Seus e-mails pessoais, que foram subpoenados a ele durante a investigação legal, continham conversas com outros educadores sobre como desencorajar elementos culturais indesejáveis nas escolas. Quando essas informações se tornaram públicas, a história ganhou atenção nacional. Programas de notícias começaram a usar nossa escola como um estudo de caso sobre discriminação sistêmica em ambiente educacional. Recebi convites para falar em conferências sobre direitos dos estudantes imigrantes, e Maria foi convidada para testemunhar perante um comitê estadual sobre políticas educacionais inclusivas. Mas o que mais me impressionou foram as cartas. Centenas de cartas de estudantes de todo o país compartilhando suas próprias experiências com discriminação linguística nas escolas. Uma garota do Texas escreveu sobre como foi forçada a escrever "You will not speak Spanish" 500 vezes como punição por responder presente em espanhol durante chamada. Um menino de Michigan contou como seu professor fazia ele ficar de pé no canto da sala sempre que escorregava para o árabe durante discussões em grupo. Cada carta me lembrava que nossa pequena rebelião havia tocado em algo muito maior, um problema sistêmico que afetava milhares de crianças em todo o país. Harris não era único, ele era sintomático. A mídia também trouxe atenção não solicitada. Começamos a receber cartas de ódio de pessoas que apoiavam as políticas de Harris, chamando-nos de invasores culturais e pior. A escola teve que implementar medidas de segurança adicionais depois que alguém pintou grafite racista na parede externa durante a noite. Mas para cada carta de ódio, recebíamos 10 de apoio. Organizações de direitos civis ofereceram financiamento para nosso programa multicultural. Universidades começaram a recrutar ativamente nossa escola, dizendo que queriam estudantes que tivessem demonstrado coragem cívica. Uma fundação nacional ofereceu bolsas de estudo especificamente para os estudantes que haviam sido suspensos sob as políticas de Harris. O que não esperávamos era como a atenção nacional iria afetar nossas vidas pessoais. 6 meses depois da saída de Harris, eu estava sentado em um estúdio de televisão em Nova York, sendo entrevistado ao vivo sobre a importância da diversidade linguística na educação americana. Era surreal, um garoto que 6 meses antes tinha medo de atender o telefone da avó na escola agora estava falando para milhões de pessoas sobre direitos civis. O que você diria para outros estudantes que estão enfrentando discriminação similar? Perguntou a apresentadora. Que suas vozes importam, respondi, escolhendo as palavras cuidadosamente. Que não há nada errado com vocês, o erro está no sistema que tenta fazê-los sentir vergonha de quem são. E que quando vocês se levantam, mesmo quando é assustador, podem descobrir que não estão sozinhos. Depois da entrevista, recebi centenas de mensagens nas redes sociais. Muitas eram de outros estudantes compartilhando suas próprias histórias. Mas algumas eram de educadores pedindo conselhos sobre como criar ambientes mais inclusivos em suas escolas. Uma mensagem particularmente me tocou. Era de uma professora do ensino fundamental no Arizona que escreveu: "Em eu assistir sua entrevista e percebi que tenho sido parte do problema. Sempre pedi para meus alunos falarem apenas inglês na minha sala, pensando que estava ajudando eles. Agora entendo que estava prejudicando eles.
Como posso consertar isso? Comecei a responder essas mensagens, e logo estava passando horas todas as noites conversando com educadores, pais e estudantes de todo o país. A professora Martinez sugeriu que eu canalizasse essa energia em algo mais estruturado, então criamos um blog da escola chamado Voices United, onde estudantes de nossa escola e de outras podiam compartilhar experiências e estratégias para promover inclusão linguística. O blog cresceu mais rápido do que imaginávamos possível. Em 3 meses, tínhamos contribuidores de 40 estados diferentes e 12 países. Maria começou a escrever uma coluna semanal sobre Ealing from Linguistic Trauma, que se tornou uma das seções mais populares. Carlos criou uma série de vídeos ensinando frases básicas em vietnamita, que foram vistos por mais de 1 milhão de pessoas. Mas talvez o desenvolvimento mais surpreendente tenha sido o impacto na minha avó. Ela, que havia passado anos se sentindo como um fardo por não falar inglês fluentemente, de repente se tornou uma espécie de celebridade local. Jornais queriam entrevistar a avó que inspirou uma revolução dos direitos civis. Ela ficou inicialmente relutante, no só importante, ela insistia, mas eventualmente concordou em falar. Sua entrevista para o jornal local se tornou viral quando ela disse: "Mi nieto me salvou a vida, pero eu não sabia que eu me estava salvando sua alma também." During all those years when he could not could speak Spanish at school, he worried he was losing him. Pero a hora vel que he never lost me, he was just waiting for permission to find himself again. A investigação federal sobre nossa escola se expandiu para incluir outras escolas no distrito e eventualmente no estado. Descobrimos que 5 outras escolas tinham implementado políticas similares, todas sob direção de administradores que haviam participado dos mesmos workshops de preservação cultural que Harris frequentara. O caso legal que se desenvolveu foi complexo, mas o distrito eventualmente concordou com um acordo substancial. Parte do dinheiro foi destinado a aconselhamento e suporte acadêmico para estudantes afetados, parte foi para retreinamento de todo o pessoal educacional do distrito, e uma porção foi destinada a criar um centro de recursos multiculturais em cada escola. Harris, por sua vez, enfrentou não apenas a perda de emprego, mas também acusações criminais federais por violação de direitos civis. O caso contra ele se tornou um dos primeiros julgamentos federais por discriminação linguística sistemática em ambiente educacional. Ele foi eventualmente condenado a 2 anos de prisão e banimento permanente de trabalhar em educação. Durante o julgamento, fui chamado para testemunhar. Ver Harris sentado na mesa do réu, não mais a figura autoritária e intimidante que havia dominado nossas vidas por tanto tempo, foi emocional de uma forma que não esperava. Ele parecia menor, mais velho, quebrado. Parte de mim sentia pena dele, mas então lembrava de Maria chorando porque achava que havia perdido a conexão com a irmã, de Carlos desenvolvendo gagueira por causa da ansiedade linguística, de tantas famílias que haviam sofrido por causa de seus preconceitos. Sr. Harris, disse o juiz durante a sentença, educadores ocupam uma posição de confiança sagrada. Pais entregam seus filhos mais preciosos aos seus cuidados, confiando que vocês vão nutrir e proteger essas crianças. O Senhor traiu essa confiança da forma mais fundamental possível, atacando a própria essência da identidade dessas crianças. O dano que causou vai além do educacional, é psicológico, emocional e cultural. As repercussões do caso se espalharam muito além de nossa pequena cidade. Legisladores em 6 estados introduziram leis proibindo especificamente políticas English Only em escolas públicas. O Departamento de Educação Federal emitiu novas diretrizes sobre direitos linguísticos de estudantes. Faculdades de educação pelo país começaram a exigir cursos sobre competência cultural como parte de seus programas de formação de professores. Nossa escola se tornou uma espécie de laboratório vivo para a educação multicultural. Delegações de educadores de outros países começaram a nos visitar para aprender sobre nosso modelo. Recebi convites para falar em conferências no Canadá, México e Brasil sobre ativismo estudantil e direitos linguísticos. Uma das experiências mais significativas foi quando uma delegação de educadores da Finlândia visitou nossa escola. Eles ficaram fascinados com nossa transformação, mas também confusos. Não entendemos, disse uma das professoras finlandesas através de um tradutor, porque isso foi considerado problemático. Na Finlândia, esperamos que crianças mantenham suas línguas maternas. É considerado um recurso nacional. Essa perspectiva me fez perceber como as políticas de Harris não eram apenas moralmente erradas, mas também economicamente estúpidas. Em uma economia global, multilinguismo é uma vantagem competitiva massiva. Países ao redor do mundo estavam investindo bilhões em educação de línguas estrangeiras, enquanto nós estávamos tentando suprimir as línguas que nossas crianças já falavam naturalmente. A transformação não foi apenas institucional, foi profundamente pessoal para todos nós. Maria se candidatou e foi aceita em Harvard com uma bolsa integral, escrevendo seu ensaio de admissão sobre como redescobrir sua voz bilíngue e ajudou a encontrar sua paixão por justiça social. Ela planeja estudar direito com foco em direitos de imigrantes. Carlos desenvolveu um app chamado Heritage Au Pair que ajuda famílias imigrantes a manter suas línguas maternas enquanto aprendem inglês. O app já tem mais de 50 mil usuários e chamou a atenção de investidores do Vale do Silício. Ele foi aceito no MIT para estudar ciência da computação e linguística. Para mim, a jornada me levou em uma direção que nunca teria imaginado.
Decidi que quero me tornar educador, especificamente, quero trabalhar com políticas educacionais para garantir que nenhuma criança tenha que passar pelo que passamos. Fui aceito na Universidade de Colômbia para estudar política educacional e direitos civis, com planos de eventual curso de direito. Minha mãe, que havia abandonado o sonho de usar sua formação em educação quando chegamos aos Estados Unidos, decidiu voltar à escola para obter certificação para ensinar aqui. Ela agora trabalha como professora bilíngue em nossa escola, ajudando outros estudantes imigrantes a navegar o sistema educacional americano sem perder suas identidades culturais. A mudança mais tocante talvez tenha sido com minha avó. Ela, que se sentia invisível e irrelevante por não falar inglês perfeito, agora é voluntária regular no programa de história oral da escola, compartilhando histórias de sua vida no México com estudantes de todas as origens. Suas histórias sobre resistir à pobreza, criar filhos sozinha e manter tradições familiares vivas se tornaram algumas das mais populares na coleção da escola. Sabes que aprendi? Ela me disse uma noite enquanto fazíamos tortillas juntos na cozinha, uma tradição que quase perdemos durante os anos de Harris. Learning that my Spanish was the holding you back, it was holding you up. All these years, I thought it was your burden, pero it was your strength. O programa multicultural que implementamos se tornou tão bem-sucedido que outras escolas começaram a replicar nosso modelo. Desenvolvemos um currículo onde estudantes aprendem história mundial através das experiências de suas próprias famílias, ciência através de descobertas feitas em suas culturas de origem, e literatura comparando textos de diferentes tradições culturais. Mas talvez o indicador mais poderoso de mudança tenha sido quando, 2 anos depois da saída de Harris, nossa escola recebeu o Prêmio Nacional de Excelência em Educação Multicultural. Durante a cerimônia de premiação, a secretária de Educação Nacional disse: "Esta escola prova que diversidade não é um obstáculo a ser superado, mas um recurso a ser celebrado." Estes estudantes não tiveram sucesso apesar de suas múltiplas línguas e culturas, tiveram sucesso por causa delas. 5 anos depois da saída de Harris, eu estava voltando para a casa das aulas na Colômbia quando recebi uma ligação inesperada da professora Martinez, agora diretora permanente da nossa escola. "Você precisa saber de uma coisa", disse ela, sua voz tensa. "Harris saiu da prisão na semana passada. E ele está tentando processar a escola, o distrito, e especificamente você. Maria e Carlos por difamação e destruição de carreira. Senti meu estômago afundar. Mesmo depois de todos esses anos, mesmo com todas as conquistas e reconhecimentos, a simples menção do nome dele ainda me causava uma reação física. Como ele pode processar nós? Ele foi condenado criminalmente, disse, tentando manter a voz calma. Aparentemente, ele conseguiu um advogado que está alegando que a investigação foi tendenciosa, que vocês exageraram os eventos, e que a cobertura da mídia destruiu injustamente a reputação dele, explicou ela. É basicamente uma tentativa desesperada de recuperar alguma dignidade e talvez conseguir algum dinheiro. Nos dias que se seguiram, descobrimos mais detalhes. Harris havia passado os 2 anos na prisão não refletindo sobre seus erros, mas construindo uma narrativa onde ele era vítima. Ele alegava que havia sido um educador dedicado tentando preparar estudantes para o sucesso, e que fomos nós que distorcemos suas políticas bem-intencionadas em algo sinistro. Pior ainda, ele havia encontrado apoio em alguns círculos. Grupos nacionalistas brancos o haviam adotado como uma espécie de mártir, alegando que ele havia sido perseguido por tentar preservar a cultura americana. Eles estavam financiando seu processo legal e usando nosso caso como um ponto de mobilização para suas próprias agendas políticas. A primeira audiência foi surreal ver Harris novamente depois de todos esses anos, agora mais magro e com cabelo grisalho, mas com a mesma arrogância nos olhos, foi perturbador. Ele estava cercado por advogados caros e apoiadores que sussurravam encorajamento em seu ouvido. "Vossa Excelência", disse seu advogado principal durante os argumentos de abertura, "meu cliente foi vítima de uma campanha de assassinato de caráter orquestrada por estudantes revoltosos e uma mídia sensacionalista. As chamadas políticas discriminatórias eram simplesmente tentativas legítimas de manter ordem e promover assimilação cultural saudável." Eu, Maria e Carlos estávamos sentados na primeira fila com nosso próprio time legal, advogados de direitos civis que haviam se oferecido para nos representar gratuitamente. Quando escutei aquelas palavras, senti a mesma raiva fria que havia sentido naquele dia na sala de aula 5 anos antes. Nosso advogado, uma mulher brilhante chamada Sarah Chen que havia se especializado em casos de direitos civis educacionais, não perdeu tempo em desmontar os argumentos de Harris. "Vossa Excelência", disse ela, "o que temos aqui não é um caso de difamação, mas uma tentativa de reescrever a história. O Sr. Harris não foi condenado com base em alegações de estudantes, mas com base em evidência extensa incluindo suas próprias gravações, seus próprios e-mails, e documentação de participação em organizações de ódio. O julgamento durou 3 semanas e se tornou um espetáculo nacional novamente. Cada dia trazia novas revelações sobre as atividades de Harris desde sua soltura. Descobrimos que ele havia tentado conseguir empregos em escolas privadas usando cartas de recomendação falsificadas. Havia dado palestras para grupos que promoviam supremacia cultural europeia. Havia até escrito um livro autopublicado chamado Traído pela Tolerância, em como o politicamente correto destruiu a educação americana. Mas foi durante meu próprio depoimento que tudo mudou.
Eu estava no banco das testemunhas, relatando novamente os eventos daquele dia fatídico, quando o advogado de Harris tentou me atacar. Senhor Rodrigues, disse ele, não é verdade que você orquestrou deliberadamente toda essa situação para ganhar atenção e vitimizar meu cliente? Olhei para ele por um longo momento, depois me virei para Harris, que estava me observando com um sorriso pequeno e cruel, o mesmo sorriso que eu lembrava da sala de aula. Senhor, disse eu calmamente, no dia em que falei espanhol para salvar a vida da minha avó, eu tinha 17 anos. Eu era uma criança que estava aterrorizada de ser suspenso e perder suas oportunidades de faculdade. A última coisa que eu queria era atenção. Eu só queria que minha avó vivesse. Fiz uma pausa, olhando diretamente para Harris. Mas quer saber? Agora eu sou adulto. Agora eu estudei lei e política educacional. Agora eu entendo completamente o que ele fez conosco. E sim, agora eu quero atenção. Quero que todo mundo saiba que educadores como Harris existem, que eles causam dano real a crianças reais, e que quando eles são responsabilizados por suas ações, eles não são vítimas, são consequências. O advogado tentou me interromper, mas continuei. O Sr. Harris quer falar sobre destruição de carreira? Quantas carreiras de estudantes ele destruiu ao fazê-los sentir vergonha de suas identidades? Quantos sonhos ele matou ao ensinar crianças que eram menos valiosas por causa das línguas que falavam? Podia ver Harris ficando vermelho, sua máscara de calma começando a escorregar. Ele quer falar sobre difamação? Cada palavra que dissemos sobre ele foi documentada e verificada. A difamação real foi quando ele disse que nossas culturas eram limitações e que precisávamos evoluir além delas. Quando saí do banco das testemunhas, podia sentir que algo havia mudado na sala. Até alguns dos apoiadores de Harris pareciam desconfortáveis. Mas a verdadeira reviravolta veio quando Maria testemunhou. Ela havia se tornado uma advogada formidável nos últimos anos, e sua presença no tribunal foi magnética. Sr. Harris, disse ela quando foi permitido questioná-lo diretamente, o senhor se lembra de me dizer, na frente de toda a turma, que eu deveria ser grata por estar na América quando questionei suas políticas? Harris mudou na cadeira. Eu não me lembro dessa conversa específica. Bem, eu me lembro, disse ela, puxando uma pasta. Por que gravei? Era dezembro de 2019, 2 meses antes do incidente principal. O senhor quer que eu reproduza a gravação? O rosto de Harris ficou pálido. Claramente ele não sabia que Maria havia começado a gravar suas interações depois de várias experiências humilhantes. Isso não é necessário, murmurou ele. Na verdade, disse Maria. Porque nessa gravação, o senhor não apenas me disse para ser grata, mas disse que eu deveria voltar para onde vim se não conseguia apreciar oportunidades americanas. Eu tinha nascido em San Antônio, Sr. Harris. Onde exatamente eu deveria voltar? A sala ficou completamente silenciosa. Até os advogados de Harris pareciam chocados. Além disso, continuou Maria, tenho gravações de 17 interações diferentes onde o senhor fez comentários explicitamente racistas ou xenófobos para estudantes. Todas foram autenticadas por especialistas forenses antes deste julgamento. Durante a pausa para almoço, vi Harris no corredor conversando animadamente com seus advogados. Podia ver que ele estava em pânico, gesticulando freneticamente e claramente pressionando por algum tipo de acordo. Mas era tarde demais para recuar. A evidência era esmagadora, e a cobertura da mídia havia se voltado completamente contra ele. Jornais que inicialmente haviam coberto o caso com ceticismo agora estavam publicando editoriais condenando sua tentativa patética de se vitimizar. O golpe final veio de uma fonte inesperada. Carlos havia se tornado um especialista em tecnologia forense desde a faculdade, e havia usado suas habilidades para fazer uma descoberta devastadora. Vossa Excelência, disse nosso advogado no último dia do julgamento, gostaria de apresentar evidência recém-descoberta sobre as atividades do Sr. Harris durante seu tempo como diretor. Carlos havia recuperado e-mails deletados do computador da escola que Harris havia usado, revelando não apenas suas conexões com grupos de ódio, mas também evidência de que ele havia alterado registros disciplinares de estudantes latinos e imigrantes para fazer parecer que eles tinham mais problemas comportamentais do que realmente tinham. Ele estava sistematicamente sabotando nossos futuros acadêmicos, explicou Carlos ao tribunal. Não apenas nos silenciando, mas ativamente prejudicando nossas chances de sucesso universitário através de documentação falsa. Quando essa evidência foi apresentada, até alguns dos apoiadores de Harris começaram a sair do tribunal. Sua tentativa de se retratar como educador dedicado havia desmoronado completamente. O juiz não precisou de muito tempo para deliberar. Não apenas rejeitou completamente o processo de Harris, mas ordenou que ele pagasse todos os custos legais e concedeu uma injunção permanente impedindo de processar qualquer um dos antigos estudantes ou funcionários da escola novamente. Sr. Harris, disse o juiz durante a sentença final, este tribunal raramente vê uma tentativa tão transparente de vitimização por parte de alguém que causou dano tão documentado. Sua condenação criminal foi justa, suas ações foram desprezíveis.
E esta tentativa de processar suas próprias vítimas apenas confirma que o senhor não aprendeu absolutamente nada com suas experiências. Mas a verdadeira vingança não foi legal, foi ver como nossas vidas haviam florescido em contraste com a deterioração da dele. Eu estava prestes a me formar na Columbia e havia sido aceito na Yale Law School. Maria havia acabado de ser contratada por uma das principais firmas de direitos civis do país. Carlos havia vendido sua empresa de tecnologia por 8 milhões de dólares e estava usando o dinheiro para financiar programas de educação tecnológica em comunidades de imigrantes. Nossa escola havia se tornado um modelo nacional de educação inclusiva, ganhando múltiplos prêmios e sendo visitada por delegações educacionais de todo o mundo. Estudantes de nossa escola tinham taxas de aceitação universitária 40% mais altas que a média nacional, e muitos creditavam o ambiente multicultural por ter desenvolvido suas habilidades de pensamento crítico e consciência global. Harris, por outro lado, havia sido blacklisted de toda a indústria educacional, não conseguia emprego estável, e havia se tornado uma figura patética que dependia de doações de extremistas online para sobreviver. Seus antigos colegas educadores o evitavam publicamente, e mesmo sua própria família havia se distanciado dele após as revelações do julgamento. No último dia do julgamento, quando estávamos saindo do tribunal, Harris se aproximou de nós no estacionamento. Por um momento, pensei que ele poderia finalmente se desculpar, mostrar algum sinal de remorso pelos anos de trauma que havia causado. Em vez disso, ele disse: "Vocês arruinaram minha vida. Eu era um bom educador tentando preparar vocês para o mundo real." Maria olhou para ele com piedade genuína. "Sr. Harris", disse ela calmamente, "nós não arruinamos sua vida. Nós apenas recusamos a deixar o senhor arruinar as nossas." Enquanto nos afastávamos, deixando-o sozinho no estacionamento, percebi que nossa verdadeira vingança não havia sido destruí-lo, havia sido nos tornarmos tudo o que ele tinha tentado nos impedir de ser. Éramos multilingues e orgulhosos disso. Éramos bem-sucedidos academicamente e profissionalmente. Éramos americanos que não haviam abandonado nossas identidades, mas as haviam celebrado. Mais importante, estávamos usando nossas plataformas para garantir que nenhuma outra criança tivesse que passar pelo que passamos. O programa de advocacia estudantil que criamos havia se espalhado para mais de 200 escolas em 30 estados. Milhares de jovens estavam aprendendo que tinham direitos, que suas vozes importavam, e que podiam lutar contra a injustiça mesmo quando vinham de quem estava no poder. Naquela noite, jantei com minha família, minha mãe, agora uma educadora respeitada, minha avó, agora uma contadora de histórias celebrada na comunidade, e vários irmãos e irmãs adotivos que havíamos coletado ao longo dos anos através de nosso trabalho com famílias imigrantes. "Sabes que penso?", disse minha avó enquanto servíamos sobremesa. "I think that man Harris gave us the greatest gift without knowing it." Todos olharam para ela com surpresa. "Retrieve tomar que us a chame of who we are", continuou ela, alternando entre espanhol e inglês como sempre fazia. "Pero enxad, reforce do us to discover how strong we really are. How beautiful our languages are. How much our cultures contribute to this country." Ela tinha razão. Harris havia tentado nos quebrar, mas inadvertidamente nos havia tornado indestrutíveis. Havia tentado nos silenciar, mas nos havia ensinado a usar nossas vozes mais poderosamente do que jamais imaginávamos possível. Anos mais tarde, quando eu estava trabalhando como advogado de direitos civis e frequentemente lidando com casos similares ao nosso, sempre dizia aos jovens clientes: "A melhor vingança contra aqueles que tentam diminuir vocês não é destruí-los, é se tornarem tão brilhantemente, inquestionavelmente bem-sucedidos que eles não tenham escolha senão assistir enquanto vocês iluminam o mundo inteiro." E foi exatamente isso que fizemos.